Como é o preparo e a recuperação da cirurgia de cálculo renal? Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Hoje eu vou conversar com você sobre como é feito a preparação para uma cirurgia e como é a recuperação da cirurgia de um cálculo renal, principalmente da cirurgia a laser. Para a maioria dos médicos, o processo cirúrgico, pelo fato de ser a nossa rotina, acaba sendo bastante frequente e algo comum. Mas para a maioria dos pacientes que nunca foram submetidos a nenhum tratamento cirúrgico, o processo gera uma certa angústia. E aí é nesse vídeo que eu quero que você se oriente e consiga entender como funciona esse processo. Para isso, eu vou usar uma analogia, uma comparação que talvez te ajude a entender. Vamos comparar o processo cirúrgico como uma viagem para algum lugar que você nunca foi, para algum lugar que você tenha que se preparar. Vamos, por exemplo, uma viagem internacional, onde geralmente a gente vai precisar fazer preparações melhores para não ter nenhum problema na viagem. Então, quando você vai viajar para algum lugar fora, você vai ver os documentos que você precisa levar, você vai ver a melhor rota para você poder chegar lá, qual é a melhor companhia aérea que você vai usar para viajar, e isso é como se fosse a nossa consulta pré-operatória. Nessa consulta pré-operatória, a gente vai fazer alguns exames e vai ver se está tudo bem com o seu corpo para fazer a cirurgia e receber a anestesia. Quando você vai viajar, você faz todo esse roteiro, você se prepara, você leva documentos, você leva roupa, você vai ver se está frio, se está calor, mas não impede que você tenha problemas ao chegar lá. É o que acontece com a cirurgia. Esses exames, eles reduzem muito a chance de você ter uma complicação. Esse preparo pré-operatório reduz muito a chance de você ter uma complicação na cirurgia, afinal a gente foi preparado para isso, mas não elimina, assim como na viagem. E geralmente, se acontecer algum problema, geralmente são problemas menores que ali no intraoperatório a gente consegue resolver sem grandes complicações. Então, você decidiu a viagem, decidiu a companhia aérea e vai chegar no dia da viagem. Quando você vai viajar de avião, você tem que chegar antes para poder fazer o check-in, poder despachar sua bagagem e fazer as coisas com calma. Acontece exatamente dentro do hospital a mesma coisa. Você vai chegar um pouco antes do horário da cirurgia para que o processo de internação seja feito com calma. Você geralmente, isso não é igual a viagem, né? Mas a gente recomenda 8 horas de jejum para a maioria das cirurgias, tá? Porque por conta da anestesia, esse jejum ele é necessário. E você vai ser internado e você vai para um quarto no hospital e vai esperar chegar o horário da sua cirurgia. Quando você chega no centro cirúrgico, alguns protocolos são realizados. Os enfermeiros geralmente vão medir os seus sinais vitais para saber se realmente está tudo bem com você. Você vai ficar monitorizado em uma sala até chegar o momento da sua cirurgia. Nesse momento você vai ser anestesiado. Para cirurgias de cálculos renais, você pode usar tanto a anestesia que chama raquianestesia, que é a anestesia usada para cesárea, muitas mulheres que já tiveram filhos, que tiveram cesárea, sabem como funciona, como também pode ser utilizado a anestesia geral, quando o paciente dorme completamente e aí esse paciente vai ser anestesiado o corpo inteiro. Durante o processo cirúrgico, o paciente geralmente dorme a cirurgia inteira e ao final do procedimento ele é acordado, ele acorda da anestesia e aí ele vai para uma sala que nós chamamos de recuperação pós-anestésica, porque o paciente ele acorda, mas ele ainda fica muito sonolento, então ele não pode ir para o quarto nesse momento, porque ele pode ter algum rebaixamento do nível de consciência e ter complicações. Por isso ele fica nessa recuperação anestésica, onde é uma sala que geralmente fica um médico anestesista, juntamente com uma equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos e auxiliares, monitorando os seus sinais vitais. E aí cerca de uma hora e meia depois do procedimento, quando
o corpo já metabolizou aquelas substâncias que foram utilizadas na sua cirurgia e você estiver mais acordado, aí sim você vai para o quarto. Para as cirurgias de cálculo renal, os pacientes quando chegam no quarto, na maioria das vezes eles podem comer, então aí você pode sair do jejum, esse paciente come e na maioria dos casos, a depender do horário da cirurgia, o paciente pode ir embora até no mesmo dia ou no dia seguinte, tá certo? E como é a recuperação? Toda vez que você chega de uma viagem que foi longa, você aproveitou e foi cansativa, você vai ter alguns efeitos colaterais. Apesar de você estar descansado do ponto de vista mental, vai ter alguns detalhes físicos que podem ali ter depois dessa viagem. E isso acontece na cirurgia. Na cirurgia de cálculo renal, na maioria das vezes, a cirurgia renal a laser, aquela que é feita pelo canal do xixi, a gente usa um dispositivo chamado catéter duplo J. Esse dispositivo, ele é uma mangueirinha de silicone bem fininha, que vai ficar uma ponta enrolada dentro do rim e uma outra ponta dentro da bexiga. Por que isso? Porque como a cirurgia é feita pelo canal, pelo ureter, esse ureter ele é muito frágil. Então qualquer manipulação desse canal pode gerar um edema, um inchaço dele. E isso faz com que ele obstrua e aí pode-se ter uma crise de cólica renal por conta dessa obstrução causada pelo inchaço. Para isso não acontecer, a gente coloca o catéter duplo J, que vai permitir que a urina fique passando pelo catéter e não fique presa dentro do rim. Ele também vai ajudar na cicatrização desse canal. Esse catéter ele vai ficar em torno de 7 a 15 dias, a depender do procedimento, a depender de como foi, o tempo que durou, se precisou manipular mais ou menos esse canal. Mas esse catéter ele dá alguns sintomas. O primeiro deles é o aumento da frequência urinária. Como ele fica encostado na bexiga, você vai ter aí uma sensação de urinar toda hora. Você vai chegar no banheiro, vai achar que tem um monte de xixi e vai fazer só um pouquinho. Isso é porque o catéter acaba enganando a sua bexiga, achando que está cheia, mas na verdade era o catéter que estava dando a sensação de bexiga cheia. Um outro sintoma é uma pressão nas costas. Pacientes que usam o catéter duplo J quando vão urinar acabam tendo uma sensação de pressão ali na região do rim e isso é completamente normal em uso do catéter duplo J. Sangue na urina também pode acontecer, esse sangue ele é muito variável, ele geralmente vai acontecer nas primeiras 24, 48 horas. Geralmente melhora um pouquinho disso, alguns pacientes relatam que melhora, depois volta, alguns pacientes mantêm o sangramento até conseguir retirar esse catéter duplo J. Então é esperado que a urina fique um pouco mais vermelha. E também pode ter um pouquinho de desconforto ali na região, no pé da barriga, ali na região da bexiga, por conta também do catéter duplo J. O catéter ele vai ser retirado então 7 a 15 dias depois da cirurgia. Esse catéter ele pode ficar com fio ou não. Eu explico sobre isso num outro vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima para você poder assistir esse vídeo. E geralmente tirou-se o catéter, vida normal. Recuperação foi feita com excelência. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para você. Eu vou te convidar para entrar num grupo do Telegram. O link do grupo está na descrição desse vídeo, é só clicar e lá embaixo está lá o link para você acessar esse grupo. Tem vários pacientes, tem mais de 400 pessoas já com cálculo renal nesse grupo. E lá tem uma troca muito interessante de informações. Entra lá, conta a sua história e contribua para entrar na minha comunidade aí para a gente poder acabar com a formação dos cálculos renais. Tá certo? Me segue lá no Instagram, é @doutor.tiagoguirro, Thiago sem H. E lá também eu compartilho dicas diárias aí na prevenção e dos tratamentos dos cálculos renais. Espero que tenha gostado, curte esse vídeo, se inscreva no canal. Eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.